fevereiro de 2023, o exército do Burkina Faso anunciava o fim da operação das forças francesas no país. Isto 3 semanas após a denúncia pelo governo de transição dos acordos de defesa firmados entre Paris e Ouagadougou, e quando permanece ainda a ameaça jihadista, numa posição vista por analistas como um ato claro de rompimento de relações com a França. Esta ação não é isolada e se repete em países como Mali, Guiné e até mesmo no Níger. Mas o que esses países têm em comum? Bem, primeiramente, estas nações são ex-colônias francesas e por vários anos estes territórios faziam parte da esfera de influência da França, numa relação benéfica para Paris à custa desses pobres países. Ainda nos últimos anos, nestas nações foram consumados golpes de estados perpetrados por militares que pretendem se afastar definitivamente da França. Ação esta que desperta a atenção de várias pessoas sobre a clara perda de influência da França em suas ex-colônias. Moza Geo é um canal feito por africanos com o objetivo de mostrar tudo o que influencia o dia a dia das nações de África. Se está a conhecer o nosso trabalho neste vídeo, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sino para receber vídeos sempre que publicarmos. Quando os movimentos nacionalistas tomaram conta do continente africano, logo após a fragilização das potências ocidentais que acabavam de sair da devastadora Segunda Guerra Mundial, a independência das colônias europeias era assim inevitável. Por isso, as nações colonizadoras começaram a procurar novas maneiras de como continuar a influenciar os territórios africanos outrora controlados por eles. Nesse sentido, a França encontrou uma forma eficaz de aprisionar as suas ex-colônias de forma eficaz num ato conhecido como Pacto Colonial, que leva à ruína as suas ex-colônias até os dias de hoje. Esse pacto colonial é subdividido em 11 acordos absurdos que ainda estão em vigor, que vou resumir a seguir. Acordo número 1. A dívida colonial para o pagamento dos benefícios da colonização. Os novos estados independentes devem reembolsar o custo das infraestruturas construídas pela França durante a colonização. 2. Confisco automático das reservas financeiras nacionais. Os países africanos devem depositar parte da sua reserva financeira internacional no Banco da França, que pode ser confiscada sem aviso prévio se o país adotar uma postura anti-francesa. 3. Direito de primeira recusa sobre qualquer recurso bruto ou natural descoberto no país. A França tem o primeiro direito de comprar os recursos naturais de terras de suas ex-colônias. Só depois os africanos podem procurar outros parceiros. 4. Prioridade aos interesses e empresas francesas nos contratos públicos e concursos públicos. 5. Direito exclusivo de fornecer equipamento militar e treinar oficiais militares. 6. Direito da França de desenvolver tropas e de intervir militarmente no país para defender os seus interesses. 7. Obrigação de fazer do francês a língua oficial do país e a língua do ensino. 8. A obrigação de utilizar o franco CFA. Embora esse sistema não seja compartilhado pela União Europeia, as ex-colônias francesas são obrigadas a usar esta moeda. 9. Obrigação de enviar à França um balanço anual e um relatório sobre a situação das reservas. Sem relatório, sem dinheiro. 10. Renunciar a toda aliança militar com outros países, a menos que autorizada pela França. E 11. Obrigação de se aliar à França em caso de guerra ou crise mundial. Mesmo com essas amarras coloniais, as ex-colônias francesas, que atualmente são comandadas por juntas militares, estão conseguindo se distanciar de Paris, num movimento geopolítico que faz com que a França gradualmente perca influência em territórios africanos. No início de 2023, Mali anunciou a ruptura unilateral do Pacto Colonial, num ato classificado como corajoso, ao mesmo tempo que a junta militar que governa o Mali declarou ter rompido o Tratado de Cooperação de Defesa, que o país assinou com o governo francês há 8 anos. A decisão aconteceu depois do governo de Macron ter decidido retirar as tropas francesas do país, da África Ocidental, e depois de ter saído a público dizendo que Mali estariam mercenários do grupo Wagner, alegadamente relacionados ao Kremlin e acusados de crimes não só no Mali, mas também na Síria e na Líbia. Na altura, Rússia desmentiu a ligação ao grupo.
O chefe da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a empresa privada russa Wagner está presente no Mali e na Líbia por razões de natureza comercial. A retirada das tropas do Mali foi coordenada e foi tida por vários observadores como um grande retrocesso no combate ao terrorismo. Mas entre a maioria dos malianos, a satisfação era enorme pela saída das forças estrangeiras. Lembramos que em 2022, o Mali enviou ao Conselho de Segurança da ONU uma carta na qual acusa a França de apoiar o terrorismo no seu território. E, na ocasião, Paris recusou veementemente as acusações, lembrando que, para além de milhões de milhares de euros, a Operação Barkhane custou ao país a vida de 53 soldados franceses. Como referenciado na parte introdutória do vídeo, o Burkina Faso também comunicou a retirada de tropas francesas em seu território. As relações entre a França e o Burkina Faso deterioraram-se desde que o capitão Ibrahim Traoré tomou o poder num golpe de Estado em setembro de 2022. Em 2023, a França decidiu suspender até nova ordem toda a ajuda ao desenvolvimento e apoio orçamental ao Burkina Faso. O anúncio foi numa altura em que o Burkina Faso e o Mali manifestavam solidariedade para com os militares que tomaram o poder no Níger, outro território africano que tenta sair da esfera de influência da França. Em nota, o presidente do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, declarou que o corte da França não matará o seu país. Recebemos ajuda francesa há 63 anos, mas nosso país não se desenvolveu. Então cortá-la agora não nos matará, mas nos motivará a trabalhar e confiar em nós mesmos, declarou o chefe de Estado. Logo após o golpe de Estado no Níger, manifestantes a favor dos militares golpistas foram vistos queimando bandeiras da França e gritando Rússia, Rússia ou Viva Putin em frente à Embaixada da França em Niamey. Embaixada esta que foi cercada quando o diplomata francês se recusou de abandonar o país depois de ser expulso do território nigeriano, após a França ter dito não reconhecer o governo golpista. Logo após o golpe, o Níger anunciava a quebra do acordo comercial com a França, num golpe duro para Paris, que se via impedido de importar da África cerca de 60% do urânio que usa para a produção da sua eletricidade. Em setembro de 2023, Burkina Faso, Níger e Mali assinaram um acordo denominado Aliança dos Estados do Sahel, uma nova aliança de defesa marcando um esforço conjunto para combater insurgências e ameaças externas na região. O Pacto de Segurança foi assinado pelas juntas militares desses países, fortalecendo o compromisso de assistência mútua em face de rebeliões, insurgências ou agressão vinda de fora das suas fronteiras. Alguns acadêmicos veem o pacto como uma forma de defesa contra alianças como o CEDEAO, que já prometeu invadir o Níger caso não se restabeleça o governo democraticamente eleito. E outros esperam que esta venha a substituir de forma definitiva a Operação Barkhane, que era liderada pela França ao combate ao terrorismo no Sahel. De certeza que existem vários fatores e indícios de que a França esteja perdendo influência em suas antigas colônias. Mas se tivéssemos que enumerar outros indícios, provavelmente um vídeo não seria suficiente. Pode deixar aí nos comentários outras evidências para discutirmos aqui na comunidade. Neste ponto, nos despedimos com a promessa de trazer muito conteúdo sobre África aqui no canal.